percurso bem comprido, né? Mas agradeço a Deus que chegamos em segurança. E eu acreditava até que a igreja não estaria tão cheia devido ao período, né, de acampamento. Eu falei, será que vai ter quantidade, né, de pessoas? Será que o pessoal foi viajar, foi acampar, né? Bem, mas mais um privilégio de nós estarmos na casa de Deus, né, outro sábado. O mais interessante é quando nós chegamos no sábado, nós sentimos até um alívio, né? Diante das correrias, diante das coisas que nós enfrentamos no dia a dia. Ainda mais no serviço, na escola, na faculdade, né? E nós vemos qual a importância desse dia, né? Como é importante esse dia para nós, para podermos refletir, para podermos descansar da nossa vida corrida aqui. Mas graças a Deus nós estamos bem podendo aqui, através da nossa presença, o adorar. Bem, o nosso corpo, ele é constituído por várias unidades. Se nós pegássemos a menor unidade do nosso corpo, nós pegaríamos Qual é a menor unidade? Alguém sabe? Isso, célula. Mas se nós pegássemos ainda menor as organelas, e se nós pegássemos menor, nós teríamos ali as moléculas, alguns átomos, né? Vai constituir tudinho essa constituição celular. Mas vamos nos atentar agora na questão da célula. A célula, para formar todo o nosso corpo, nós temos um subsistema que vai da célula. O conjunto de célula forma o quê? Um órgão, né? Tecido, o órgão. E o órgão, um sistema que constitui um sistema geniturinário, respiratório, cardiovascular. E esse conjunto, ele vai formar o corpo humano. Se nós pegássemos lá em Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, um livro histórico, que ele remonta bem, através do servo Moisés, que escreveu Gênesis, ele remonta bem a criação. E nós nos atentássemos principalmente no fato da constituição do nosso corpo, nós observaríamos algo fantástico. Porque, diferentemente de outros seres, nós somos o quê? Criados sob medida, sob a mão de Deus. Deus, ele pegou a sua mão, né? Vamos imaginar assim, né? Dobrou ali a sua vestimenta, falou, agora eu vou ter mais cuidado agora eu vou caprichar. Então ele começou a nos desenhar através do barro. E então, após ali aquele desenho magnífico, detalhado, cada sistema ele tendo o cuidado mínimo, pormenorizado, e com tanto amor, demonstrando a cada partícula, a cada resíduo ali, cada parte, dando todo o seu amor, dando o melhor dele, constituiu, fez nós, seres humanos. O mais interessante que eu acredito, assim, a comparação que um dos livros que eu acho bem interessante é o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Porque Paulo, um grande evangelista, ele fez uma analogia relacionando o corpo humano com a igreja. O mais interessante é que Paulo, ele não tinha conhecimento aprofundado na área de anatomia, na área da medicina, porém, ele, mesmo assim, ele fez um simbolismo, uma comparação. Então ele colocou um paralelismo entre o corpo humano e a igreja. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã, em 1 Coríntios capítulo 12. Mas antes de nós abrirmos esse capítulo, vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Antes, vamos novamente falar com Deus. Curva a tua fronte, vamos orar. Santo, santo e amável Deus, Criador e Redentor, na tua santa presença estamos, os teus filhos, na qualidade, podendo aqui aprender e entender a tua santa palavra. Que o Senhor venha falar na nossa mente e que realmente possamos incutir em nosso dia a dia, através de nossas ações, em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 4. Diz assim: porque assim como é um corpo,
temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função. Vamos então, quando Deus, lembre-se que quando fala Deus, é as três pessoas, que ele diz, lembra lá? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus, ele fez o ser humano, porém, ele não fez apenas, dentro desse ser humano, ele não fez apenas uma função exclusiva. Ele desenhou várias funções, vários sistemas, para que cada sistema tivesse uma responsabilidade. No caso do sistema cardiovascular, conduzir corrente sanguínea, conduzir ali para a pequena circulação, pulmão e etc. Então, cada sistema ele teve sua função. Da mesma forma, Paulo, nesse verso, ele diz que cada pessoa da diversidade da igreja, ela tem uma função dentro desse grande corpo. E o mais interessante é que Paulo, ele deixa bem claro, né? Nós vamos continuar lendo, nós vamos observar que a nossa importância, ela tem uma influência dentro desse grande, desse todo, como nunca. Porque se uma pessoa dentro desse corpo estiver passando por alguma dificuldade, todo ele sentirá. Então nós vamos observar, nós vamos ver a importância daquela pessoa dentro do nosso hall de comunidade. Certa vez, nos Estados Unidos, havia um trem com vários vagões. Ele estava indo de Washington a Nova York. Então eles passaram em cima de uma ponte. E nesta ponte estava com um problema. Um dos vagões, o sétimo vagão, sendo mais preciso, dos seus eixos travou. Então aquele sétimo vagão, ele freou bruscamente. E aquele trem não conseguiu ali manter a velocidade e acabou tombando naquela ponte. O interessante é que aquele vagão que havia travado e que havia se lançado ali ponte abaixo, levou todos os outros vagões, tendo 79 pessoas morreram e 100 pessoas ficaram feridas. Quando nós vemos a importância de um dentro do todo, nós observamos que quando acontece algo com alguma pessoa, ou quando acontece algo que prejudica o mecanismo, o funcionamento de todo o corpo, nós então vemos qual é a importância daquela unidade, em meio à diversidade, como diz 1 Coríntios capítulo 12. Então, aquelas pessoas que sobreviveram, as 100 pessoas que ficaram feridas, elas demonstram quão é importante a sua e a minha presença, a minha e a sua função dentro da comunidade, chamada igreja. Como diz lá também em 1 Coríntios capítulo 12, que Deus ele dá o que? Dons a todos. O mais interessante é que ele sabe, que ele olha para ti e fala, tu vai ficar responsável por tais coisas. Tu não, tu hoje vai ter que fazer aquilo. E ele começa a dividir no decorrer de nossa vida, e nós vamos descobrindo esses dons pela maneira que nós vamos buscando conhecê-lo, identificá-los no dia a dia. Quando nós vemos que nós temos uma capacidade para tal coisa, então nós começamos a potencializar aquilo para a obra de Deus. Então Deus ele começa a nos utilizar como instrumento nas mãos dele, e esse instrumento servir como uma disseminação da mensagem dele, da segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora vamos lá em 1 Coríntios 12, diz assim, 1 Coríntios 12, verso 19. 1 Coríntios 12, 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine se você fosse um olho, se você fosse um ouvido, qual seria a sua função a não ser enxergar e ouvir? Seria algo muito monótono, né? Algo muito sem sentido. Você ter apenas uma função. Mas veja, como diz aqui, se todos nós fôssemos uma determinada
coisa dentro desse corpo, fizéssemos todo mundo a mesma função, quantas coisas nós teríamos que enfrentar, problemas, desafios, porque nós não temos pessoas para realizar outras funções. Mas ele deixou bem claro de que cada função, de que cada pessoa, ele tem um significado, ele tem um sentido, ele tem uma função dentro desse grande sistema. E no verso 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus, ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, e por ele saber de tudo, ele colocou você na função pela qual você desempenhará da melhor maneira possível. Deus, ele é magnífico, ele é sábio, ele que deu a sabedoria a Salomão, ele que deu conhecimento de administração para José, ele capacitou grandes homens no passado, também hoje quer também nos capacitar. Mas será que nós estamos o buscando da melhor maneira possível? Será que nós estamos indo de encontro realmente, deixando que nossa vida fale que Jesus faz parte dela? No verso 13 diz assim, 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando nós somos batizados por água. Alguns foram batizados pelo Espírito no momento, outros, no decorrer da vida, nós estaremos sendo batizados pelo Espírito. Mas veja, quando Deus nos colocou em uma determinada função, Ele disse: filho, aqui está a sua missão, aqui está aquilo que compete a você como meu filho, me representar em determinada área. Que como nós somos embaixadores dele, como a nossa função aqui na terra é disseminar, fazer com que ele venha imediatamente para a terra, para nos buscar, nós devemos representá-lo. O que o embaixador faz em determinado país? Ele não representa burocraticamente, administrativamente aquela pessoa que está vivendo ali, aquelas pessoas que vivem ali, que são da nação, nessa nação, no caso do Brasil, em uma determinada região dos Estados Unidos. Da mesma forma, nós somos da corte celeste, nós somos filhos de Deus, que aqui na terra representamos Jesus. E se nós representamos Jesus, quer dizer que nós devemos realizar o quê? Quer dizer que nós devemos buscar o quê? Que como Jesus, que viveu pelas pessoas, viveu praticamente a vida dele em prol das pessoas. Quando nós vemos ali a vida de Jesus, vemos o desejar de todas as nações, nós observamos que Jesus muitas vezes deixava o descanso de lado para poder ajudar, para poder preencher as necessidades fisiológicas, espirituais das pessoas. E o que nós muitas vezes fazemos como função desse corpo? Muitas vezes o órgão lá, o fígado, está passando por um problema, e ao invés do rim ajudar, ele pega e fala: cada um se preocupa com a sua vida. Certa vez estava em discussão algo interessante. Certa vez os órgãos, eles estavam discutindo sobre a importância deles. Então, certa vez o coração disse: bem, eu sou mais importante, porque sem mim vocês não conseguem ter a troca de gás carbônico e oxigênio e nutrientes para poder viver. Então o pulmão diz: não, de modo algum, eu que sou importante, porque sem mim você não vai respirar, você não vai conseguir levar oxigênio para essas extremidades, para a periferia, para os outros órgãos, para o tecido. Então logo em seguida os rins disse: ó, não, de forma alguma, eu que sou importante, até porque sem mim você não vai conseguir eliminar, excretar a urina, não vai conseguir filtrar algumas partículas, algumas moléculas que não fazem bem ao organismo.
Então, o intestino, por último, disse: não, eu sou importante, eu que sou importante. Então, todos os órgãos se revoltaram contra o intestino. Disseram: não, de forma alguma, você? Ainda riram da cara dele. Muito menos você. Você não é importante, não. A importância aqui é só entre a gente, que a gente está discutindo a nossa importância. Mas você não é. Você é menos importante do que nós. Então o intestino pensou, disse: já que é assim, então vamos ver então. Então ele entrou de recessão. Então ele falou: agora vamos ver quem é importante aqui nesse lugar. Então ficou 1, 2 semanas. Então os órgãos começou a liberar o coração, começou a sentir ali uma sobrecarga de volume, começou a sentir ali uma certa hipertrofia ali do seu músculo, aumento. Então falou: ó, tá dando aqui não. Aqui começou a ficar feio aqui a coisa e não dá. Então começou ali o pulmão, começou a ter dificuldade para poder trocar, realizar hematose. E então o pulmão falou: ó, aqui também não dá não. Vou desistir porque tá complicado aqui o meio de campo, porque a gente tá tentando de tudo, porém vai chegar um momento que não vai dar mais. Então os rins também começou a sentir da mesma forma que o coração. Falou: olha, não dá. Vamos conversar com o intestino, porque dessa forma aqui que vai, infelizmente não dá mais, não vai dar. Vamos entrar em falência múltipla. Então eles se reuniram, fizeram uma comissão ali, conversaram com o intestino. Então falaram, pediram desculpa para o intestino e humildemente reconheceram a importância dele para todo o sistema. Então, ele todo feliz, alegre, falou: eu sou importante. Então, ele realizou a função dele dentro do corpo. Então, tudo começou a andar da melhor maneira possível. Da mesma forma, funciona a comunidade. Quando nós nos reunimos em pessoas que vêm de culturas, de filosofias, de ideologias diferentes, nós temos vários pensamentos distintos. Não tem como você comparar um irmão com o outro. O irmão tal tem pensamento igual. Não, tem parecido. Mas a criação, cultura, educação, todas as coisas extrínsecas fora de sua comunidade e intrínseca dentro dela, da família, influencia sim a maneira de ver de cada pessoa. E é isso que diferencia uns dos outros. E é isso que é o mais perfeito. O mais perfeito que Deus colocou em nós. A peculiaridade. Cada um é peculiar, cada um é diferente. Cada um tem suas qualidades. E quando nós ajuntamos as qualidades uns dos outros, nós começamos a potencializar o cristianismo. E principalmente quando Cristo faz parte desse centro, quando o teocentrismo ele realmente tem influência na minha e na sua vida, nós começamos a ver o mundo, começamos a ver a comunidade de Deus de maneira diferente. Jesus, quando ele veio aqui, quando ele chamou aqueles homens para representá-los, para representar ele aqui na terra, ele escolheu aquelas pessoas simples, pessoas sem culturas, algumas iletradas, mas ele escolheu aquelas pessoas porque aquelas pessoas estavam com a mente aberta, porque eles estavam deixando que Deus trabalhasse naqueles diamantes brutos. Jesus ele foi moldando durante seu ministério, 3 anos aqui na terra. Ele foi moldando aqueles diamantes brutos. E quando nós vemos um diamante bruto e depois dele moldado, nós ficamos pasmo. Como é a mudança dessa pedra tão bruta, sem forma, mas que quando é moldada, esculpida, nós vemos a magnificência dela. Da mesma forma, aqueles discípulos, o caráter, a personalidade, a maneira como eles viam as pessoas foram modificadas pelo ministério de Cristo. Então agora aqueles mesmos homens que, como Pedro que negou 3 vezes a Jesus, homens que, como Tomé, que acreditava só vendo, tocando, aqueles homens no Pentecoste, Jesus derramou a chuva sobre ele, a chuva do Espírito Santo. E os dons agora começaram a mover a mente, a vida daqueles homens, a tal ponto de que
eles falavam palavras simples da palavra de Deus, mas que convertiam milhares e milhares de pessoas. Quando nós nos deixamos ser moldados, quando nós deixamos que Cristo viva em nós, então nós começamos a dar bons frutos. Quando as pessoas começarem a olhar em nós e ver o caráter de Jesus sendo implantado, sendo colocado em nossa vida, então nós vamos começar a ver bons frutos. Muitas vezes nós falamos, nós temos que falar, temos que pregar. Sim, claro, devemos pregar. Isso faz parte de nossa missão. Mas não se esqueça de que a maior de todas as pregações é a nossa vida. É o seu testemunho, a maneira que você trata sua família, a maneira que você trata seu irmão, a maneira que você trata seu colega de trabalho, a maneira que você trata todas as pessoas que te rodeiam. Essa é a melhor de todas as pregações. Se você ficar em silêncio e somente realizar aquilo que Cristo realizou aqui na terra, tratar bem o próximo, respeitá-lo, se preocupar, somente isso lhe fará algo grande, porque Deus vai te usar como instrumento nas mãos dele. Deus ele precisa de coisas simples. Ele apenas precisa de que você seja o instrumento nas mãos dele. Se nós tirarmos um instrumento de um médico, de um bisturi de um médico, ele tem utilidade? Não. Mas se estiver como um cirurgião, aí sim terá utilidade. Da mesma forma, nós seres humanos, quando nós deixamos que Cristo nos pegue pela mão, que tome posse de nossa vida e utiliza ela da melhor maneira possível para iluminar, para alumiar a vida de outras pessoas, então nós começamos a perceber que realmente nós temos uma peculiaridade, nós fazemos parte do corpo de Cristo. No verso 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Bem, Cristo colocou você por um motivo. Cristo ele quer algo de você, mas nós devemos saber o que ele quer que nós, eu, John, realize dentro da obra dele. O que ele quer de mim, o que ele quer que eu ofereça de dons pela qual ele me qualificou em prol do Evangelho. São perguntas muitas vezes simples, mas que elas no decorrer do dia a dia vai fazendo sentido. Quando nós buscamos a Deus através da oração, da comunhão e do relacionamento interpessoal com a nossa família, nós começamos a observar a diferença que Ele faz em minha e na sua vida. Cristo quer apenas que você permita. Ele quer que você apenas abra os braços e Ele fará o resto. E Ele utilizará da melhor maneira possível. Não se esqueça, Pedro, um homem que era inculto, porém se transformou em uma grande pedra, onde ele colocou a base, onde ele edificou e onde ele colheu grandes frutos, porque Pedro deixou com que Deus, o Espírito Santo, trabalhasse na vida dele. Nós não precisamos ser doutores, nós não precisamos de diplomas de PhD, nós não precisamos de diplomas de mestres, nós precisamos apenas de um diploma, o diploma da humildade, e reconhecer que somente Ele pode nos alavancar em nossa vida espiritual, pode ser a nossa resposta para aquelas indagações que somente você e Deus conhecem. Saiba disso, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele foi cravado naquela cruz. Interessante que o Desiderato das Nações diz que aquela cena foi uma cena horrível, horrenda, perante as hostes celestiais e perante o universo.
Porque não somente os anjos e Deus assistiam aquela cena, mas outros seres que foram também criados por Deus estavam também assistindo aquela cena, vendo as criaturas que foram criadas semelhantes a Ele, matando o Criador delas. Foi por você, foi por mim, foi por essas criaturas que hoje também matam Ele, muitas vezes, através de nossas decisões, que Ele morreu. E que nós devemos deixar com que Ele entre em nosso coração. E como diz lá Davi, tire de nós um coração de pedra, coloque em nós um coração de carne, um coração onde nós ame, um coração onde nós nos preocupamos com o próximo, nos preocupamos com a igreja, se preocupamos com as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, para que nós fazemos a diferença. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que essa mensagem realmente ela possa surtir efeito, que ela realmente possa fazer com que você entenda e que você modifique algumas de suas equivocadas decisões, porque Deus Ele quer trabalhar na minha e na sua vida, mas nós devemos permitir. Ele não vai quebrar o elo chamado decisão, o livre-arbítrio. Ele vai respeitar porque Ele te ama, vai respeitar a sua escolha. Agora, meu irmão, nós vamos cantar a música Entrego a Minha Vida, que você possa refletir na letra dela.